Olá pessoal, eu sou o professor Matheus do projeto Conexões de Saberes e a aula de hoje a gente vai dar continuidade, tá certo? O que já foi abordado anteriormente com o professor Lucas. Vocês viram lá na aula de unidades de medidas lineares e unidades de medida sobre superfície. A aula de hoje a gente vai ver unidades de medidas de volume, beleza? Vocês viram lá que na linear é uma dimensão, na unidade de medidas de superfície são 2 dimensões e hoje a gente vai ver unidades de medidas de volume que são em 3 dimensões. Percebam o seguinte, quando a gente está lá, por exemplo, o metro, primeira dimensão, o expoente é o número 1. Segunda dimensão, expoente 2. Terceira dimensão, expoente 3, beleza? Isso quer dizer o quê? Que a gente vai estudar a capacidade de um certo objeto que ele ocupa no espaço, beleza? Então, a unidade padrão que a gente utiliza pelo sistema internacional é o metro cúbico, beleza? E o metro cúbico, ele é representado, certo? Por um cubo, onde cada aresta vai medir 1 metro, beleza? Então, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Cada dimensão dele mede 1 metro. Então, comprimento 1 metro, largura 1 metro e a altura também vai medir 1 metro. Bom, logo o volume do cubo é o produto das 3 dimensões. 1 vezes 1 vezes 1, o volume vai ser igual a 1 metro cúbico, beleza? Bom, como vocês viram também nas aulas anteriores, vocês aprenderam a fazer as transformações de unidade de medida, que era transformar de metro para centímetro, milímetro, certo? De metro para quilômetro, de quilômetro para centímetro, tá certo? A princípio, como eu estou trabalhando agora na terceira dimensão, o processo ele é bem parecido com os anteriores. Só que em vez de eu estar multiplicando ou dividindo por 10 ou por 100, a gente vai estar multiplicando ou dividindo por 1000. Beleza? Bom, então, toma como referencial o meu quadro, beleza? O meu quadro pode ser até a folha de papel que você está utilizando para fazer alguma anotação. Então, sempre que eu quiser transformar de metro cúbico para milímetro cúbico, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 1000 para cada submúltiplo do metro. Então, de metro cúbico para decímetro cúbico, eu multiplico por 1000. De decímetro cúbico para centímetro cúbico, eu também multiplico por 1000. E de centímetro cúbico para milímetro cúbico, eu também vou multiplicar por 1000. Beleza? Mas, professor, se eu quiser sair de metro cúbico para centímetro cúbico, eu vou ter que passar por decímetro cúbico, por centímetro cúbico, até eu chegar no meu milímetro cúbico. Então, vamos fazer aqui um exemplozinho bem simples, tá certo? Vamos lá, eu quero transformar 10 metros cúbicos para centímetros cúbicos. Então, bom, 10 metros cúbicos para centímetros cúbicos. Foi falado anteriormente pelo professor Lucas que eu posso deslocar a minha vírgula para a direita. Se eu estou andando para a direita, eu desloco a vírgula para a direita. Agora, quantas casas decimais eu vou deslocar? O número de casas decimais que eu vou deslocar são o número de zeros que eu tenho aqui. Ó. De metro cúbico para centímetro cúbico, ó, 3 zeros, 6 zeros. Beleza? Então, a minha vírgula está aqui. Então, eu vou deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei a minha vírgula, beleza? Esses espaços vazios que vocês encontram aqui, vocês vão preencher eles com zeros, beleza? 0, 0, 0, 0, 0. Então, 10 metros cúbicos equivalem a 1 milhão de centímetros cúbicos, beleza? Bom, vamos fazer um exemplozinho um pouco mais contextualizado para fixar na cabeça de vocês essa parte de transformação de unidade de medidas de volume. O exemplo diz o seguinte, quantos centímetros cúbicos há em uma caixa que apresenta a forma de um cubo e as medidas de seu comprimento, largura e altura são iguais a 0,3 metros, beleza? Perceba que ele quer saber o volume da caixa em centímetros cúbicos, tá certo? Ele nos fornece o seguinte, ele diz que a caixa ela é cúbica, beleza? E ele nos fornece os comprimentos, o comprimento da largura, certo? Isso que é 0,3.
0,3, que são as arestas do meu cubo. Então, ele nos fornece em metros, beleza? Bom, se eu for calcular o volume dele utilizando essa unidade de medida, eu vou encontrar o volume em metros cúbicos, mas ele quer em centímetros cúbicos. Como é que eu faço para calcular o volume desse cubo? Eu falei anteriormente, o volume do cubo é eu multiplicar as minhas três dimensões. Então, 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Isso aqui vai ser igual a 0,027. Quem não acredita, faz aí na calculadora. Bom, então, eu tenho um volume, só que em metros cúbicos. A minha questão quer em centímetros cúbicos. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar a minha unidade de metro cúbico para centímetro cúbico. Então, eu vou multiplicar por 1000, depois eu multiplico por 1000 novamente. Ou eu desloco a minha vírgula 6 casas para a direita. Lembrando, estou tomando o quadro como meu referencial. Então, deslocando a minha vírgula 6 casas para a direita, eu vou ter o seguinte, ó, 0,027. Vamos lá, desloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? Então, a minha vírgula vem parar aqui. Esses espaços vazios eu vou preencher ele com zeros. Então, 1, 2, 3. Bom, que número é esse? 27.000. Então, o volume em centímetros cúbicos vai ser 27.000 centímetros cúbicos. Percebam que eu tirei os zeros que vêm depois da parte inteira aqui, ó, esses dois zeros. Bom, vamos para o segundo exemplo. Uma lata de tinta possui o volume de 24 decímetros cúbicos. Qual o volume desta lata em metros cúbicos? Perceba o seguinte, ele nos forneceu o volume da lata, beleza? Ele diz que é de 24 decímetros cúbicos. E ele quer saber esse volume em metros cúbicos. Então, eu vou estar em decímetros cúbicos e vou estar voltando para metros cúbicos. Então, sempre que eu volto, eu vou dividir ou deslocar a minha vírgula, certo? 3 casas decimais para a minha esquerda. Lembre-se, o referencial é o meu quadro. Bom, então, transformar 24 decímetros cúbicos para metros cúbicos é eu deslocar a minha vírgula 3 casas para a esquerda. Então, 24, a minha vírgula está aqui. Concorda comigo? Então, eu vou deslocar ela 3 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3. A minha vírgula vai parar aqui. Os espaços vazios eu preencho com zeros. Bom, percebam o seguinte. Esse cara daqui seria a parte inteira do meu número. Como não tem nada, então eu vou preencher também com um zero. Então, 24 decímetros cúbicos equivalem a 0,024 metros cúbicos. Beleza, pessoal? Bom, medidas de capacidade. Bom, pessoal, a gente vai agora analisar a relação entre medidas de volume e medidas de capacidade. Mas, a princípio, o que são medidas de capacidade? Medida de capacidade é a quantidade de líquido, certo? Que cabe em um determinado recipiente, beleza? Então, é muito comum vocês encontrarem por aí recipientes e vocês encontrarem lá a quantidade de litros que ele cabe, que contém naquele recipiente. Bom, a unidade padrão pelo Sistema Internacional das medidas de capacidade é o nosso litro. Bom, e aqui é um pouco diferente na nossa relação de transformação, tá? Vocês vão lembrar lá da primeira aula lá do professor Lucas, certo? O primeiro momento que ele começou a falar com vocês sobre transformação de medidas, e vocês viram lá que era só multiplicar ou dividir, certo? Por 10. Aqui é do mesmo jeito, certo? Em vez de eu estar multiplicando ou dividindo por 1000, eu volto para 10, beleza? A relação extremamente importante que vai ocorrer aqui é essa transformação, de eu sair de unidades de volume para unidades de capacidade. Ou vice-versa, eu posso sair de unidades de capacidade para unidades de volume. Como eu vou fazer isso? Bom, então, eu sei o seguinte, que 1 metro cúbico, certo? Ele vai equivaler a 1000 litros. 1 decímetro cúbico em 1 centímetro cúbico. 1 decímetro cúbico, ele equivale a 1 litro.
E 1 centímetro cúbico ele equivale a 1 ml. Beleza? Bom, vamos resolver algumas questões, tá certo? Para ficar mais simples. As questões que eu separei para vocês são questões, uma do Enem, acho que se não me engano 2013, e outra do Enem do ano passado. Vocês vão perceber uma grande diferença, certo, entre as questões. Porque como a gente falou no vídeo introdutório, ocorreu essa transição do Enem, beleza? E a gente saiu de um Enem mais lógico para um Enem um pouco mais específico e mais contextualizado, beleza? Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã, com a frequência de uma gota a cada 3 segundos. Sabe-se que cada gota d'água tem um volume de 0,2 ml. Qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçada nesse período em litros? Então, vamos lá. Primeiro eu vou o quê? Vou sugar as informações que o meu problema me deu. Ele disse que o intervalo de tempo, que a torneira ficou lá pingando, que foi da meia-noite, certo? 0 horas, até as 6 horas da manhã. Então, eu tenho um intervalo aí de 6 horas. Ele fala que a frequência de cada gota que foi pingando foi de uma gota a cada 3 segundos. Então, caía uma gota de água a cada 3 segundos, beleza? E a gente sabe o seguinte, que o volume de uma gota equivale a 0,2 ml. Percebam que ele quer saber a quantidade de litros que foi desperdiçada, certo? Em litros. Ele não cai em ml, ele cai em litros. Então, depois de tudo, eu vou ter que transformar isso aqui para litros. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte. Se cai uma gota a cada 3 segundos, então, em 1 minuto, vão cair quantas gotas? Então, uma gota a cada 3 segundos. 1 minuto tem 60 segundos. Então, quantas gotas vão cair? Faço uma regra de 3 simples. Então, 3x é igual a 60. X é igual a 60 sobre 3. X é igual a 20. Então, em 1 minuto vão cair 20 gotas. Beleza? Bom, mas o período de tempo foi de 6 horas. Então, a gente sabe o seguinte, que 1 hora possui 60 minutos. Como cai 20 gotas por minuto, não é isso? 20 gotas por minuto, então em 1 hora vão cair 60 vezes 20. 60 vezes 20 vai dar igual a 1.200 gotas, beleza? Bom, isso aqui em 1 hora. Como a torneira ficou aberta lá, certo? Por 6 horas, então em 6 horas eu vou ter, ó, 6 vezes 1.200. Isso aqui 78.000 gotas de água durante o período de 6 horas, não é isso? Bom, 72, desculpa. 72.000. 7.200. 7.200. Bom, então já descobriu a quantidade de gotas que foi desperdiçada. A gente sabe também que cada gota equivale a 0,2 ml. Então, 7.200 vezes 0,2, eu determino a quantidade, o volume que foi desperdiçado, só que em ml. Então, 7.200 vezes 0,2, isso é igual a quanto? Bom, vou fazer aqui no cantinho para vocês verem, ó. 72 vezes 0,2. Isso aqui é um macetezinho, certo? Sempre que você for fazer uma multiplicação e tiver 2 zeros, vocês tiverem vários zeros, vocês tiram esses zeros e colocam eles no final, beleza? Então, 72 vezes 0,2, 2 vezes 2, 4. 7 vezes 2, 14. E aqui vai ser 0, 0. Bom, isso aqui vai dar 4, 4, 4. Bom, eu retirei 2 zeros aqui, eu vou acrescentar eles agora. Então, eu vou jogar minha vírgula, uma casa, então eu vou ter 1.440 ml. Beleza? Mas lembrem-se, a pergunta é
quantos litros de água foi desperdiçado, aproximadamente. Então, eu tenho que fazer essa transformação de ml para litros. Então, eu estou aqui e eu tenho que voltar para cá. Então, 1, 2, 3. Então, eu vou deslocar a minha vírgula para a esquerda 3 vezes. Então, 1440, a minha vírgula está aqui, desloquei 1, 2, 3 vezes. Então, isso aqui vai ser igual a 1,44 litros de água, certo? Seria a alternativa letra C, que seria mais próxima de 1,44. Bom, pessoal, vamos para a segunda questão, certo? Uma bula de um antibiótico infantil, fabricado na forma de xarope, recomendam que sejam ministrados diariamente, no máximo, 500 mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrado diariamente a uma criança de 20 kg, pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrado no tratamento, evitando a sobra do medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 cm3. A capacidade do frasco em mililitros que esses pais deverão comprar é... Percebam o seguinte, as alternativas, elas são os frascos que são vendidos no medicamento, beleza? Bom, então vamos analisar agora as informações que ele deu. A gente tem que recolher toda a informação que a questão nos fornece. Bom, a primeira informação que a gente fornece é o seguinte, que é recomendado 500 gramas, não é isso? 500 gramas, não, 500 miligramas, é isso, só um momento. São recomendados 500 miligramas desse medicamento por quilograma do paciente. O paciente é uma criança de 20 quilos. Então, se o cara tem 20 quilos, lembrando, isso aqui é a dosagem do medicamento diária, tá bom? Bom, o cara tem 20 quilos, então ele vai tomar uma dosagem de 500 vezes 20. 10.000 miligramas por dia, tá certo? Percebam o seguinte, esse medicamento ele foi tomado durante 5 dias. Então, no total, a criança vai tomar 50 mil miligramas. Bom, se ele vai tomar 5.000 miligramas durante todo o período, certo? O que acontece? Ele quer saber qual frasco ele vai utilizar. Bom, uma informação importante é o seguinte, que ele fala que 1 grama, certo? Equivale a 1 centímetro cúbico, não é isso? Considere que 1 grama do medicamento ocupe o volume de 1 centímetro cúbico. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esses 50 mil miligramas para gramas. Então, transformando isso aqui, eu vou ter o seguinte, que o cara tomou, para me transformar de miligramas, certo? Miligramas para gramas, eu vou ter o seguinte, ó, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Eu quero transformar de miligrama para grama. Então, 1, 2, 3. Vou dividir por 1000. Dividir por 1000 ou deslocar a minha vírgula 3 casas decimais para a esquerda. Então, a vírgula está aqui. Então, 1, 2, 3. Então, 50 mil miligramas é a mesma coisa que 50 gramas. Como foi dito na questão que 1 grama corresponde a 1 centímetro cúbico, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que 50 centímetros cúbicos. E como foi dito aqui por mim,
1 centímetro cúbico equivale a uma ml. Logo, essa dosagem aqui tem que ser de 50 ml. E o frasco que ele vai comprar para conter, para não ter desperdício nenhum do medicamento, vai ser o de 50 ml, alternativa letra B de bola. Bom, pessoal, então nossa aula chegou ao fim, tá certo? Se você gostou, espero você, conto com você na próxima aula. Um abraço. Tchau!